Rápido. Sansão era um homem era um tipo de um Wolverine. Ele era um homem geneticamente transformado. Ele não era um homem comum, já que ele lutou com 1000 homens e venceu, e matou 1000 homens. Já que ele levou o portão da cidade nas costas. Então esse homem não tinha estrutura óssea, nem física normal. Ele era um ser alterado. Alterado pelo voto. O pacto que a mãe de Sansão fez com o anjo se chamava nazireado. Os judeus têm centenas de pactos diferentes, um dos outros, né? E esses pactos dão capacidades diferentes às pessoas que fazem. Na verdade, eu acredito que a campeã de pacto de todo mundo, a nação campeã de pacto de todo mundo é Israel. Inclusive, o plano da salvação veio de um pacto feito com Abraão e Deus e Melquisedeque. Então, é uma nação que tem história de pacto. E são pactos fortes, né? São alianças fortes com o mundo espiritual. Eles recebem vantagem, né? Vantagem. Qual é a vantagem que eles recebem, pastor? Poder, capacidade. Foi a vantagem que a mãe de Sansão recebeu. Recebeu um filho super especial. Que Sansão era um rapaz super especial. Seria um Wolverine hoje, né? Um super-homem. Capacidade e velocidade, já que ninguém mata 1000 homens se não tiver a velocidade certa para matar 1000 homens. E não eram 1000 covardes, eram 1000 guerreiros, que ao morrer um, foi o segundo, ao morrer o outro, foi o outro, morreu o outro, foi o outro, até que os 1000 morressem. Então, os pactos podem alterar a matéria. Olha, pela Bíblia, os pactos podem alterar a matéria. Podem alterar a estrutura da matéria, né? Porque o pacto de Sansão alterou a estrutura de Sansão. Olha, então está tudo na Bíblia, né? Se nós observarmos a Bíblia, aprenderemos muita coisa. Deus precisaria de pacto para criar Sansão? No caso aí, precisou sim. Às vezes, esse pacto, chamado nazireado, não dava qualidades como essa de Sansão, de super força. Mas, às vezes, dava super sacerdócio, super inteligência. Ou seja, a pessoa se tornava super, através de um pacto, né? Não podia cortar cabelo, nem raspar, nem navalha podia passar sobre a pessoa, né? Isso tudo fazia parte desse pacto. Ele não podia beber vinho, ficar bêbado, né? E tinha uma série de consagração feita a Deus, pacto, né? Se nós fôssemos olhar a história de Israel, então perceberíamos de cara que é a nação que mais tem pacto com anjos, com Deus, sacerdotes, né? O mundo espiritual foi pactuado. Israel pactuou com o mundo espiritual, né? Podemos perceber isso, que o campeão de pacto foi Salomão. Salomão fez pacto com todo mundo, inclusive com demônios, com mulheres, homens, nações, né? Tudo atrás de um objetivo: poder, capacidade, né? Então, está explicado aí. A força de Sansão estava no pacto e não somente no voto. O voto era o acordo que Sansão tinha com o espiritual. E esse acordo dava a ele, né, supercapacidades. Porém,
tem na história outras pessoas que fizeram o pacto do nazireado e não receberam super força. No caso de Sansão foi super força, mas seriam crianças superdotadas ou crianças Wolverine, crianças daquela, né, daquele filme, crianças com poderes extrasensoriais, né? Isso, como eu falei na primeira palestra, nos traria a ideia de que a ficção imita a realidade e que a realidade cria ficção, mas ao mesmo tempo também é uma imitação da realidade. Porque poderíamos pensar 10 crianças como Sansão, qual era o exército? Qual era o exército que poderia vencer? Nenhum. Né? Seriam híbridos também, pastor? Existe o pacto feito com anjos, chamado nazireado, era feito com anjos, né? Mas ninguém sabe se eram os anjos que faziam filho. Né? Se não seriam híbridos, seriam superdotados. Porque alguns homens na Bíblia são superdotados. Por exemplo, uma pessoa que você nunca parou para pensar que era um superdotado. Davi. Davi era um superdotado. Quem é que vai perguntar onde é que está na Bíblia? Onde é que está na Briba? Onde é que está na Briba que Davi era um superdotado? Está na Bíblia que Davi matou um leão e um urso. Na porrada. Então eu quero que você me mostre um homem na terra que na porrada mate um leão e um urso. Eu duvido. Hoje, today, agora. Né? Não há. Então parece que os pactos poderão nos trazer superpoderes e capacidades. E que Israel, através do cabalismo, se tornou especialista em pacto. Olha bem, Claudinei Santos, ela tá ligada. Parabéns, Claudinei. Parabéns, viu, Claudinei? Antes de eu falar em Davi, ela já falou, ó, lutava com o urso. Sim, Davi mesmo disse que ele matou um urso e matou um leão. Quem é o homem que mata um leão? Então, Davi era da Paraíba. Eita! Davi era da Paraíba. Era Antonhão. Então, Davi era um superdotado. Né? Salomão, pastor, também. Salomão era um superdotado. Isso nos traria uma ficção científica muito grande. Imagina uma nação com muitas crianças superdotadas. Crianças matemáticas, crianças científicas, crianças emocionais. Não. Crianças com capacidade extrasensoriais. Imagina. Então teríamos uma supernação. Por isso que Deus falou, de vocês virão reis e sacerdotes. Reis é político. Então virão super políticos e virão super sacerdotes de vocês. Né? Tipo Homem-Aranha, pastor, tipo X-Men. Né? Noé também, pastor, nasceu diferente, sim. Noé nasceu diferente. Inclusive o pai de Noé ficou pensando que era um chifre feito com anjos. Ou seja, a mãe de Noé deveria ter transado com um anjo, que Noé nasceu bem branquinho, está no livro, tá? Sagrado. E os homens antigamente tinham várias cores, mas os brancos eram tidos como filhos de anjo. Mas aí, o avô de Noé, olha quem era o avô de Noé. Quem era o avô de Noé? Quem era o avô de Noé? Quem era? Quem era? Quem era o avô de Noé? Quem era? Quem era? Quem que vai responder? O som tá bom, tá? Feito com anjos. Ou seja, a mulher da mãe de Enoque, pastor! Cristiane Lucena! Cristiano Lucena. O avô de Noé era Enoque, que era filho de Caim. Né? Enoque. Lourdes Isa também fala. Então, olha só o avô do cara. Enoque, que vivia no meio dos anjos. Então, o filho de Enoque chegou e disse,
Nasceu um menino branco lá, eu estou desconfiando. Tinha um anjo lá que ficava lá de casa, se fazendo que era mendigo, tal. Aí Enoque falou, disse, preste atenção, não é do anjo, não. Esse menino é uma nova geração que vai surgir, um novo mundo que vai surgir através dele. Está escrito no livro, né? E aí o pai de Noé percebeu que Noé não era filho da mulher dele com o anjo, mas dele mesmo com a mulher. Sendo assim, existem muitos casos de superdotados na Bíblia. As nações são muito sabidas, nós é que é besta. As nações vivem atrás de superdotado. Um dos lugares que mais valoriza os superdotados são os americanos. Depois a Rússia. Lá na Rússia tem guria que voa. Então a China está caladinha, mas a China está fabricando seus próprios X-Men, né? Então, seriam homens superdotados. No caso de Sansão, ele era um superdotado, e o que fazia ele ser superdotado era o voto. O acordo feito com o anjo, era que fazia. Mas não somente esse voto, né? Mas nós podemos até olhar para a Bíblia, e a Bíblia é o quê? Velho Testamento, Novo Testamento, Velho Pacto, Novo Pacto. São vários pactos dentro de um pacto só. Do jeito que Sansão tinha super força, Salomão tinha super capacidade de política. Davi tinha também capacidade de guerra. Ou seja, Davi era homem de guerra. Então, esses seres superdotados não passaram a existir. Eles já existiam muito. E naquela parte que a Bíblia diz que no final dos tempos os sábios se multiplicarão, naquele texto ali dá a entender que não é sábio. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Mas os superdotados, os superinteligentes. Ou seja, é que nós era daquele jeito, né? Nós perdemos, né? Então, não é que a gente está evoluindo, nós estamos indo para... aqui nós era daquele jeito, nós tínhamos as forças de Sansão, nós tínhamos a sabedoria de Salomão, entendeu? Eles teriam alteração de DNA na genética, pastor. Sim, um pacto altera a genética. Um pacto pode alterar a genética. Para o bem ou para o mal. No caso de Sansão, foi para o bem. Quantas pessoas já tratei com pactos, e aí o pacto atinge a pessoa. Atinge cegueira, atinge supervisão, atinge lerdeza, doenças mentais, e também, às vezes, nasce sem vagina, sem pênis, às vezes nasce com 2 ou 3. Então, quando a gente vai estudar a história da pessoa, a gente percebe que foram feitos pactos. E os pactos, eles dão direito aos anjos ou espíritos de alterar a carne da pessoa. Essa alteração pode ser imediata e pode ser perante os anos e pode ser já no útero da mãe. Então, boa tarde, pastor. Super inteligente. Sim, super inteligência. Cristo mesmo disse, se você pedir, eu dou para você. Se você pedir, eu dou. Se você pedir, eu vou dar e não passo em rosto. Você pode ser a pessoa mais lerda, mais fraca que tiver. Mas se você tiver a humildade, que a gente não tem. Se a gente tivesse a humildade de dizer, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me evolui, Ele evolui você. É porque as pessoas não buscam. As pessoas, elas permanecem na mesma estrutura e tentam fazer com a mesma estrutura tudo que elas querem fazer. Mas Deus, a Bíblia diz que pode mexer na sua estrutura. Jesus era nazareno, nasceu em Nazaré. Sim, um voto de nazireu não tem nada a ver com Nazaré, tá? Gostei. Marela Macedo. O voto de Nanazizirereu não tem nada a ver com Nazaré. Nazaré era uma cidade pobre, preconceituosa e muito, muito horrível. Muito horrível mesmo. O povo de Nazaré era horrível.
Eles tentaram dar uma facada em Jesus, eles tentaram matar. Foram os primeiros a tentar matar Jesus. Eles desprezavam todo mundo, por isso que eles eram desprezados. Mas o nazireu não tem nada a ver. Porque a gente começa com né? Nazaré, nazireu, a gente pode confundir uma coisa com outra. Nazaré e nazireu não tem nada a ver. O nazireu é um homem que é pactuado. Nós chamamos pactuado. O que é uma pessoa pactuada? É uma pessoa que está debaixo de um pacto. Então, o pacto altera o DNA seu, né? Jesus nasceu em Belém. Cadê? E foi para Nazaré. Ele nasceu em Belém, que era a casa do pão, Bet-Elen, onde existia a padaria de Israel, né? Então, ele foi para Nazaré, porque Nazaré era um lugar abandonado. Ninguém gostava de Nazaré. Morava porque era o jeito. Mas o povo de Nazaré era perturbado. O povo de Nazaré era perturbadíssimo. E desprezava tudo que tinha. Eles mesmos se autodesprezavam. Cada cidade tem um tema, né? Cidade das águas, cidade da uva. Nazaré seria a cidade do desprezo, porque ela era nojenta. Ela desprezava mesmo. Por isso que não tinha ninguém que podia vir de Nazaré, né? Porque a turma desprezava mesmo. Eles se desprezavam. E se surgisse o único filho, né? O único filho que prestava de Nazaré era Jesus. O que eles fizeram com Jesus? Tentaram matar. Tentaram empurrar Jesus de um despenhadeiro. Eles são maliciosos. Tem gente que não tem malícia para fazer o que é bom, mas malícia para fazer o que é mal. Tem no canal, pastor, negócio de pacto? Tem. Você coloca pacto Jesus de Assis, vai aparecer 20 vídeos para você. No meio dessa conversa toda, eu vou soltando mistério. Quem já fez muitos pactos, tantos que não se lembra mais, como ficará? Ficará que você deve reunir num pacto só, tantos pactos que foi feito, né? Nazaré, cabeludo, Jesus, João e Sansão. Os profetas usavam cabelo grande, tá? Nazaré, né? Era coisada, cheia de moído. Era isso aí, Guilherme. Pastor, estou usando o livro de Salmo como o Senhor orientou. Estou me sentindo melhor. Obrigado. Você vai se sentir muito bem. Eu faço isso direto. Quando você estiver passando necessidades, usa o Salmo. Canta ele. Veja aí como eu ensino o mistério. E depois você vai ligar para mim e vai responder. Você vai para o Senhor, meu pastor, aí, para aquela imaginação, né? Então, concluindo esse assunto, Sansão era um homem superdotado. Eu conheço pessoas superdotadas. No quartel, quando eu estava no quartel, tinha lá um tonhão lá, que ele levantava o jipe do quartel, né? E todos os soldados ficavam admirados, os sargentos também ficavam. Ele pegava o jipe e levantava, o cara levantava, mas aparentemente o cara não era um atrolofilista. Você pensa que o atrolofilista é forte, Um cara daquele atrolofilista, você bate na cara dele. Ali é bomba, é muita musculatura, tudo bem, mas aquilo é mole. Aquilo um cara ossão e osso duro de roer, bate na cara dele. Agora o tamanho do cara assusta, né? Mas só o tamanho mesmo, né? Aí lá o cara era gordinho, né? E ele levantava o jipe, ele tinha 19 anos. E todos os soldados ficavam... Ele levantava que jogava para cima, fazia... né? Hoje mesmo eu assisti numa rede social, o cara levando uma tora de quase 300 quilos. Levando uma tora de quase 300 quilos. Né? Então, a questão é que existe superdotado. Golias era gigante, mas Davi, ele temia o Senhor, tá? Mas o texto sagrado mostra que Davi não era normal. Não era normal. Davi tinha super força. Um cara daquele jogando uma pedra furava uma parede. Então nós encontramos na Bíblia os X-Men da Bíblia. Os X-Men da Bíblia. Os X-Men da Bíblia. Quem são os X-Men da Bíblia? Vamos lá, me ajudar? Vamos lá? Os X-Men da Bíblia. Sansão, primeiro lugar, né? Super força e velocidade e capacidade.
É que esse cara que eu vi hoje carregando uma tora de quase 300 quilos nas costas, ele não tem tanta velocidade. Mas um cara que leva uma tora de 300 quilos, vai brigar com ele, e ele não é bombadão, ele não é bombado. Meu amigo, um cara daquele pega teu braço e tora assim, ó, de uma hora para outra. Então, Davi também era... Agora ninguém sabe que tipo de pacto, o que foi que houve com Davi. Davi, ele era um X-Men. Vamos falar aí. Salomão, quem vai me lembrar mais? Salomão era sábio, e ele ficou muito sábio através de um pacto que fez com Deus. Nesse pacto que Salomão fez com Deus, ele matou 3 mil bois, 3 mil ovelhas. O sangue corria no templo. Então foi tudo à base de pacto, né? Deixa eu ver mais. Jefté, eu não conheço muito bem a história de Jefté, mas você pode falar aí, eu estou aqui para ler. Né? O Davi, ele brigava, né, a tal ponto que a espada colava na mão dele. Josué tem um espírito excelente. O que a Bíblia quer dizer que Josué tem um espírito excelente? Josué era muito inteligente. E Josué tinha um espírito maravilhoso. É como se ele fosse um superdotado mesmo. Deus capacita nós. Você nunca ouviu dizer na Bíblia que Deus capacita? Deus transforma uma pessoa simples em um doutor, de uma hora para outra. A capacidade está em Deus. Nós somos muito lentos. B mais A, bá. B mais E, bé. A gente é boba. Moisés, Maria Lameirão. Ó, Maria Lameirão diz Moisés. Moisés era superdotado, tá? Moisés era um superdotado. Moisés era um superdotado. Ele era um X-Men. Ele era um X-Men. Por quê? Moisés matou um homem só com um arroxo. Ele deu um arroxo no cara. Morreu. Que arroxo da molesta, hein? E olha que ele era manso. A Bíblia diz que Moisés era o mais manso do mundo. E com um arroxo desse, matou o cara. Outra coisa, Moisés não ficou velho. Moisés não ficou velho. Moisés não ficou velho. Ele ficou um velho da cabeça branca, mas ficou forte. Moisés não ficou velho. Moisés não ficou velho. Vigi! Por isso que Satanás queria o corpo dele. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Moisés era um superdotado. A tal ponto que era uma criança, ele era uma criança que tentaram esconder, porque era uma criança grande e bonita. Então Moisés devia ser um homem zarrão. Um homão. É um homão. Homem zarrão, Chiquinho, para ficar chique. Ele devia ser um homem zarrão e bem forte, né? Pois é. Como é que foi o fim da vida de Salomão? Ninguém sabe. Eu acho que Salomão está vivo ainda. Eu acho. Arroxo é apertar, pastor. Aqui no Nordeste, arrochar é apertar. Gente, aí não, né? Ele deu um arroxo. Nós falamos arroxo. Mas aí é apertar. Ele deu um aperto no cara, o cara morreu. Nós encontramos pessoas com supercapacidades na Bíblia, né? Vamos lá? Vamos para os X-Men. Não, agora eu estou feliz. Ai, você estava meio assim, coisado? Eu estava meio coisado, agora eu estou feliz. E assim, é porque eu estou feliz. Oxe, Virgem Maria, creio Deus Padre. Ó, preste atenção, viu? Eu vou dizer outro X-Men da Bíblia. E Deus disse que ia criar reis e sacerdotes. Né? Sabe quem era o outro X-Men da Bíblia? José do Egito. José do Egito era alterado, porque ele sabia ler, escrever, fazer contas e tinha visões no mundo espiritual. Ele era muito inteligente, então ele não era um homem comum. Jefté, Cleide, peraí que eu já leio o seu, viu? Peraí que eu já leio o seu comentário. Cleide Oliveira, peraí. Repete daqui a pouquinho. Jefté era filho, que ela errou aqui, ó.
era filho de prostituta. E seu irmão expulsou ela de casa, do seu pai. E depois Israel pediu ajuda contra os filhos de Amon. E é Jefté. Aquilo é interessante. Obrigado, Suelen. Obrigado pela história. Eu não tinha me ligado nisso, não. José era um homem que conhecia o mundo astral, né? Ele tinha conhecimentos astrais. Então, antigamente, se dizia, bem, vem de Deus, tudo vem de Deus, né? Mas as nações hoje sabem que existe esse tipo de gente. É o guri com 6 anos toca Beethoven, bem, 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 bom, bem, 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 bom, bem, bom, bom, bem, bem, bom, bem, bom, bom, bom. É o guri que tem poder extrasensorial. Na Rússia tinha uma senhora que movia os palitos de fósforo dentro de uma caixa de vidro. Na Rússia tem muitos superdotados, porque eles escondem. A China é caladinha, tá? Mas ela não fica atrás, não. Eu acredito que hoje, atualmente, os mais superdotados estão na China. Os caras são fera. É porque eles não apresentam a gente. A gente apresenta até o pum que a gente solta, a gente apresenta. Atenção, vou soltar um pum. Mas eles são calados. É o direito deles, né? Deixa eu ver mais aqui. A fidelidade de Josué era superpoderes, até a cadeia foi fiel a Deus. Josué era fiel a Deus e a Moisés. Josué era o coronel que todo o chefe de capitão queria ter. Ele era, né? José era dotado de experiência. José não é questão de experiência, é um dom. Gente, quem tem dom sabe o que é isso. É algo extraordinário, extrasensorial. É extra carne. Pedro também era um X-Men? Não. Pedro não. Não tem nenhuma parte na Bíblia que dá essa a entender, né? Tem algum caso aí na Bíblia que você pode mostrar como X-Men da Bíblia? Meu filho, entrega revelação e visão? Sim, então desenvolva ele, cuidado, viu, com as amalequitas. Desenvolva ele, que ele será um grande homem. A gente pensa que dom de Deus é só falar a língua estranha. Não. Dom de Deus é o cara inventar uma coisa, ser um super mecânico, é ser um super... Isso é dom de Deus. É porque a gente só pensa na igreja. Na igreja, na igreja, na igreja. Os dons de Deus estão em todos os lugares. Os dons de Deus fazem um cara inventar um cimento. Os dons de Deus fazem o cara inventar um avião. Entendeu como é a coisa? Pedi um dom a Deus e ainda não recebi. Continue pedindo. E busque. Não é só pedir e esperar, não. Você tem que buscar o dom. Qual é o dom que você quer? Vá atrás. Vá atrás, mulher. Se você quer o dom de matemática, comece a estudar matemática, né? Silva Salles. Eu não entendi. Manipulador, esquizofrênico, eu não entendi. Chiquinho Xavier. Chico Xavier. Tal. É verdade, pastor, verdade. Ana Maria. Caim. Pastor, seria ou não Nimrod? Nimrod seria superdotado, sabe? O Nimrodão, né? E Caim era príncipe. Ele tinha sangue azul. Caim é o príncipe da terra. Caim é o primeiro homem da terra depois de Adão. É o príncipe, ele tem direitos, sabe? O segundo príncipe da terra seria o próprio Lúcifer. Então a gente estaria mais lascado ainda. Senhor! Deus nos dá capacidades. As nossas capacidades, por exemplo, olha, eu quero que você me mostre aqui um super empresário que estudou para ser empresário. Nenhum. Como é o nome? Administração. Que é um estudo muito chato de administração. Eu respeito, mas eu tive dando uma olhadinha, eu estudo muito Taylor, recompensa, não sei o que lá. É importante, mas eu não encontro nenhuma pessoa formada em administração rico, né? Qual é os cursos de Silvio Santos? Ele estudou administração? Não, né? Eu quero também que você me mostre qual é a pessoa que é formada em contabilidade ou em números que tem um super movimento. Não, isso mostra
Que não é o cursozinho, o curso A, que você faz o curso A, o curso B, que vai fazer você ser grande. É o dom de Deus. É o dom. Qual era o dom de Abel, pastor? Aí pronto, Abel se tornou superdotado. Mas os dons de Abel eram exatamente esses dons metafísicos, né? Eram os dons que transcendiam a carne nossa, né? Abel é uma espécie de Cristo. Sou contadora, pastor, é verdade. Leila Lene. Olha, procure, Leila, um contador que seja rico. Eu conheço contadores que são muito bem de vida, como todos nós, graças a Deus, vivemos bem. A vida é boa, a ruim é a morte, né? Mas assim, rapaz, aquele super empresário mega tal, esse cara do Facebook, ele é contador? Não é, mas ele tem uma capacidade além do normal. O cara com 20 e poucos anos já dominava o mundo. Então tem que ter uma base para isso, tá? O dom é a base. Nós não buscamos dons. Nós somos extremamente fantasiosos e achamos que a nossa capacidade vem de 1 mais 1. Sim, vem, mas existe algo a mais. Entendeu? Existe algo a mais. Eu conheço médicos que são super médicos. Eles estudaram, pastor, sim, fizeram o curso, fizeram. Mas é o dom que ele tem. Ele olha para você e diz, você vai ficar bom. Você vai ficar curado. E o cara fica, velho. Fica, é uma força incrível o cara tem. E é jovem o cara. Quem é esse cara? Bem, eu conheço o doutor Lai Ribeiro, né? Bem, conheço não, eu vejo nos vídeos, sou seguidor. Mas o doutor Pachu eu conheço, o doutor Pachu de cara a cara. O doutor Pachu é um homem que é um super médico na minha região. Super, jovem, filho de um super médico, que é o pai dele, é um super médico aqui. Super, operava tudo. Operava até extraterrestre, né? E o filho seguiu na mesma linha, e o filho tem um dom, é um dom dado por Deus. É uma família muito crente, muito católica, né? Então, você junta o dom com a ciência. Por exemplo, você é um pastor, você faz o curso da teologia, tem teólogo, meu amigo, formado com 5, 6 cursos que não tem uma igreja. Não tem uma igreja. Ninguém dá ouvido para ele, porque ele está confiando no B mais A, Bá, B mais E, Bé, B mais I, B. Ele virou um papagaio teológico. Ele acha que aquelas lógicas teológicas podem... Mas e outros estudam teologia, mas o dom é tão forte que eles botam para arrasar, velho. Bota para arrasar. Então, o curso A tem que ter o curso A, mas tem que ter o dom. Aí o dom bota para lascar, velho. Bota. O dom faz você brilhar. Veja aí no nosso canal, o dom eleva você e faz você brilhar. Quem tem dom não é melhor do que ninguém. É a mesma merda, nós é a mesma coisa. Você não é melhor do que eu, não sou melhor do que você. Nós somos tudo igual. Mas o dom eleva a pessoa, o dom brilha. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Brilha, 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 brilha. Brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. As pessoas não buscam dons. Então, fica assim mesmo. Mas se você buscar o dom, você vai brilhar, tá? Você vai brilhar. Esse dom surge naturalmente. Eu posso citar aqui milhares de exemplos de crente, não crente, católico, espírita, de todo tipo de dons espirituais, dons de todo tipo, né? Mas aí, de vez em quando, eu cito o Léo lá do Jalapão, um dos melhores restaurantes lá do Jalapão. Léo teve uma ideia, vou casar com uma cabocla linda e bonita e vou botar um restaurante. Aí alguém pergunta, Léo, tu sabe cozinhar? Não, mas Deus ensina, e Deus ensinou. O cara é fera, velho. Na cozinha, o cara é fera. Aí ele foi fazer um curso em Raiva, ele foi fazer um curso na Baixa da Égua? Não. Ele botou o restaurante dele, botou 4 pau, cobriu, botou o restaurante dele e casou com uma cabocla linda e maravilhosa, que está buchudinha, linda, toda poderosa. O senhor estava me mostrando as fotos dela. E então, o cara com 24 anos está brilhando, bem casado, com amor e sorte. Mas o dom fez ele brilhar. Se você chegar no Jalapão e disser, onde é que mora o Léo? E é porque é uma região de 400 quilômetros, 500. Você chega lá, onde é que mora o Léo? O cara mora o Léo ali, ó. O Léo mora ali, ó, depois daquela cidade, porque ali lá no Jalapão é 200 quilômetros. É ali, ó.
E é ali, pode ir. Daqui a quantos quilômetros? 200. Ah, é? Só. É. Então, um grande cheiro para Léo do Jalapão, que foi extremamente inteligente. Ele teve fé. Ele é um filho bem-sucedido, um marido bem amado e um servo de Deus obediente. Deus seja louvado na vida de Léo, né? E ele usou os dons. Então, se você não usar os dons, você fica. Mas se você usar os dons, meu amigo, você bota para arrasar, velho. Minha mãe contava um exemplo de um médico. Era um médico bem velhinho, né? E minha mãe foi consultar, porque estava buchuda, deu. Aí minha mãe chegou para o médico e disse: doutor, eu acho que eu estou prenha. Aí o doutor: chega, minha filha, chega cá, venha. Naquela época não tinha tanto a máquina, né? Hoje tem máquina para tudo, né? É só enfiar a máquina e... Aí minha mãe disse: eu acho que eu estou prenha, porque vai assim uns 2 meses que eu não estou menstruando. Aí o médico olhou: vem cá, chegue, me dê a mão. Aí minha mãe deu a mão para ele, ele catucou a mão da minha mãe e disse: você tá prenha? Oxi! É de Joicinho de Assisinho. Oxi! E é um menino macho, bem macho, machado mesmo. Virgem Maria! Foi, minha mãe contava essa história, né, que veio o médico era daqueles antigos que tinha dons, e minha mãe achava que estava buchuda e não sabia, tal. Aí ele disse: vem cá, me dê sua mão, menina. Aí minha mãe deu a mão para ele, ele olhou e disse: você tá buchuda mesmo, tá? É 2 meses e é um menino, tá? Virgem Maria, se bem esse menino, esse médico deve ser macumbeiro. Nome do Pai, nome do Filho, nome do Pai, nome do Filho, nome do Pai, nome do Filho. O nome do Pai, nome do Filho. Não, ele acertou, velho. Ele era Dalai Lama, ele era, assim, como é o nome daquele pessoal que lê Armão. Bem, ele era um médico formado na universidade, mas ele tinha dons. Ele olhou para minha mãe e disse: você vai ser muito feliz com essa criança. É um rapaz. É um homem bonito, lindo e charmoso e gostoso. Não, essa parte de lindo, bonito, eu estou aumentando um pouquinho, é claro, né? Eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Mas ele falou que era menino e que ela estava com 2 meses e era eu. Era, Chiquinho. Foi. Agora que ele era lindo, gostoso, maravilhoso, essa aí eu já estou captando via, assim, espiritualidade, entendeu? Como é a coisa? E a minha mãe nunca esqueceu desse médico, porque hoje a mulher faz a ultrassom vaginal, então ultrassom por baixo, ultrassom por cima, pelo buraco do ouvido, tal. Aí o cara não vê o sexo, aí olha, não, só daqui a 3 meses, aí olha de novo, aí bota e tira, não. E o velho disse: me dê a mão, minha filha, me dê. Aí minha mãe: toma a minha mão. Aí ele olhou assim, apertou a mão da minha mãe. Você tá prenha. No Nordeste antigamente chamava prenha, né? Você tá prenha. E é de um menino, tá? E você está há 2 meses que está grávida de um menino. É um machinho. É um machão. E é bonito e gostoso e maravilhoso. É claro que essa parte bonito, gostoso e maravilhoso eu estou aumentando, tá? Estou aumentando um pouquinho. Mas aí, o velho acertou, meu irmão. Era o velho da cabeça branca? Era o velhinho da cabeça branca. Era o doutor da cabeça branca. Pegou a mão da minha mãe e disse: é um menino muito lindo, chamado Joicinho. Era o velho da cabeça branca. Ele tinha um zóio que sabia se a mulher estava buchuda. E sabia também até o sexo da criança que a menina estava buchuda. Era. Então, pois é, rapaz. Então, existe o dom. Use o dom, tá? Os X-Men da Bíblia eram maravilhosos, né? E são ciências, são coisas que a gente não... Às vezes, a gente só acredita muito nas máquinas. As máquinas, elas são importantes, mas elas não são tudo. E os demônios também entram em máquina, tá? É uma nova palestra que a gente vai falar. Quando os demônios interagem com as máquinas... Não sabia disso não, menino?